Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Eu passei uns 16 anos em um tipo de luto. A Rádio Boa Nova e a TV Muito Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Perceba essa necessidade de renovação. Estamos de volta com a segunda parte do programa de hoje, falando de João, o escolhido de Jesus para receber essa obra, o Apocalipse. E eu queria falar aqui no Espírito da Verdade, juntar o Apocalipse com a mensagem do Espírito da Verdade na questão 627 do Livro dos Espíritos, que diz que a nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos, desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem sua torpeza. E aí o Espírito da Verdade diz que o ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar a ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Acrescenta ainda o Espírito da Verdade: estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a ninguém a necessidade de que ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e caridade. Isso aqui vem muito de acordo com o que Kardec fala depois dessa mensagem do Espírito da Verdade, e do próprio Lutero, que veio para dizendo que o único que tinha direito de interpretar a Bíblia não era o Papa, e ele abriu com a sua versão da Bíblia para o alemão, um campo enorme para o Ocidente, e hoje nós até honramos a Deus e agradecemos por esse homem que abriu as portas e o direito de qualquer um ter acesso à Bíblia, se bem que deixou a responsabilidade de que ninguém possa alterar o seu significado, nem, como diz Kardec, como diz o Talmud, como diz o Espírito da Verdade, que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear ou alterar ou mudar o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Então, Kardec diz: a quem cabe o direito de interpretar as Escrituras? A quem? Aos teólogos que quase sempre se enganaram? Não. A Bíblia não é mais a arca sagrada que aquele que tocar o dedo corra o risco de ser fulminado. O tempo, a ciência, a lógica e o bom senso trarão essas respostas. E hoje, aquele que tem acesso, que tem condições de não deturpar, que felizmente eu enveredei por esse caminho, não é um caminho fácil, porque aí vem uma responsabilidade muito grande por trás de tudo isso, mas as informações que eu trago quase sempre se chocam com a da maioria, como diz o Espírito da Verdade, que muitas vezes tenta falsear ou interpretar o seu entendimento, às vezes cheio de boa vontade. Eu não estou à altura de condenar ninguém, mas desconhecendo o texto original, procura entender e adaptar a sua realidade do presente. E não é bem assim. Ninguém cabe o direito de interpretar e falsear. Essa mensagem cheia, como diz o Espírito da Verdade, de amor e caridade. E aí vem a pergunta, muita gente pergunta: e o fim do mundo vai acontecer? A Terra vai ser destruída? E aí eu digo a vocês, nós teríamos que pedir essa resposta a Jesus. Porque a linguagem do Apocalipse, a linguagem do seu sermão escatológico, elas sempre são linguagens, por mais direta que sejam, como é o caso do capítulo 24 e 25 do Evangelho de Mateus, quase sempre as pessoas não entendem muita coisa que está ali. São sinais,
mas sinais sem literatura apocalíptica, porque o capítulo 24 de Mateus, a linguagem é direta. Não sobrará pedra sobre pedra. Haverá nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai. Fome, terremoto, maremoto, tempestades, todos esses abalos sísmicos, fenômenos da natureza, Jesus fala que haveria uma grande progressão, uma grande repetição ou evidência desses fenômenos da natureza. Isso no sermão escatológico de Mateus 24, ou sermão profético. Mas no Apocalipse, a linguagem é quase sempre figurada, cheia de símbolos, porque é uma literatura que vem do hebraico, dos hebreus, dos profetas, e que é uma linguagem totalmente figurada e simbólica, com besta, com candelabro, com estrela, com livro, com selo, com taça. São todos representando uma linguagem futurista e simbólica. E é isso que a gente precisa saber para não interpretar ao seu bel prazer. Porque Jesus sabia como ensinar. Jesus ensinava de acordo com a situação daquela época, mas ele deixou muitos códigos, muito sentido figurado e muita metáfora em seus ensinamentos. Daí porque ele tem 6 sermões básicos, 5 em Mateus e 1 em João. Que o sermão de João é chamado de sermão, vamos dizer assim, do cenáculo, que é o 6º sermão. O primeiro de Jesus está em Mateus, Sermão do Monte. O segundo está em Mateus, Missionários do Reino, capítulo 10. O terceiro, o Sermão das Parábolas, capítulo 13. O quarto sermão, o Sermão Comunitário, no capítulo 18. E o último sermão, o Sermão Escatológico, capítulo 24 e 25, que é esse que nós estamos falando rapidamente. E esse sermão é, vamos dizer, proferido por Jesus, iniciando no templo e continuando no Monte das Oliveiras. Porque ele fala em Mateus 24, 1 a 3, da destruição do templo. Depois, no capítulo 24, 4 a 14, ele fala do princípio das dores. Depois, a grande tribulação de Jerusalém, no capítulo 24, 15 a 25. E depois, 26 a 41, Jesus fala do juízo final. E aí ele diz, os sinais mais presentes no capítulo 24 e 25 de Mateus, é que não sobrará pedra sobre pedra, que ninguém vos engane, muitos virão em meu nome e dirão, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E cuidado que nós estamos vendo aí muitos lobos com pele de cordeiro. Jesus fala em Mateus, capítulo, e tanto o 24, como também no capítulo 7 do seu sermão, ele fala disso. Que observasse os chamados falsos cristos ou falsos profetas, que viriam, arrebatarão muitos e desviariam até as suas próprias ovelhas. Observasse o que eles dizem, o que eles fazem, quais são os seus atos. E isso também está no capítulo da Didaquê, quando fala do profeta. Observe o que ele diz, observe o que ele faz, observe sua conduta. Se ele pedir dinheiro, não é profeta. Está lá na Didaquê. E aqui Jesus fala muito sobre isso. E ele fala também, no episódio de Salomé, quando pede para João e Tiago ficar uma à direita e à sua esquerda, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E entre vocês, ou entre nós aqui, quem quiser ser o maior, seja o servidor de todos. E nós precisamos ter esse cuidado como cristãos, como espíritas, de vigiar e orar, que esse conselho é de Jesus e está aqui no capítulo 24. Ouvireis falar de guerras, rumores de guerra, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares.
A gente tem ouvido falar, nunca se ouviu falar tanto de terremoto. Mas veja bem, a pergunta que está é, o mundo vai acabar? A terra vai ser destruída? Quando Jesus fala disso, ele diz assim, mas ainda não é o fim. São os sinais. E aí eu faço uma demonstração aqui. Cuidado com datas. Não profiramos, não marquemos, não digamos vai ser em tal ano, tal mês, porque tem uma resposta de Jesus aos discípulos que pergunta a ele assim, mestre, quando ocorrerão essas coisas? E Jesus responde em Mateus 24, anote aí, versículo 36. Daquele dia e daquela hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas só o Pai. Nem Jesus sabia. Portanto, cuidado, meus irmãos. Não marquemos data, porque os que marcam, eu vi isso nos Estados Unidos, um pastor da emissora de rádio lá de Nova York, chamado, o pastor era Harold Camping, 91 anos, da Family Radio, era uma rede que marcou o fim do mundo para o dia 21 de maio de 2011, o mundo não se acabou, e na segunda-feira ele foi cobrado sobre isso e ele disse, eu não sou o gênio, e sim, eu estava errado. Estava errado não, você não leu o Evangelho de Jesus. A ninguém é dado saber o dia nem a hora. E eu fico preocupado quando eu vejo alguns espíritas querendo marcar ano, 2012, 2019, 2000 não sei quanto. Por favor, vamos com calma, deixemos a cargo de Deus, porque senão nós não teríamos livre-arbítrio. Tudo as pessoas querem que esteja na Bíblia. Jesus falou de sinais, não falou de profecias pessoais. Porque mesmo quando ocorrem essas catástrofes que a gente está vendo, terremotos, maremotos, etc., não morre todo mundo. Então são sinais que estão para que quem sobrevive saiba que isso se trata de sinais dos tempos. E falar em sinal dos tempos, como nós não temos mais tempo, nós vamos agradecer a você pela audiência de hoje e vamos continuar ainda, porque o Apocalipse, fechando, ele tem a fase das cartas às 7 comunidades, tem a fase dos sinais, da linguagem apocalíptica, simbólica, e tem a fase da promessa de Deus, que é o final dos tempos. Mas não do planeta Terra, dos tempos turbulentos, dos tempos da violência, porque haverá, segundo o Apocalipse, uma era de paz. E graças a Deus, nós vamos chegar a ela. Muita paz para você. Até o próximo programa, se Deus assim o permitir. Ao comprar livros, DVDs e CDs na loja virtual Mundo Maior, você patrocina a divulgação espírita do maior complexo de comunicação espírita do mundo. Compre através do nosso e-commerce. Invista em um planeta de regeneração.